Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao reino. Ao reino, ó. Estudamos tantos os reinos de glória aqui que eu já estou falando seja bem-vindo ao reino. Se é para falar seja bem-vindo ao reino, né? Seja bem-vindo ao reino celestial, né? Estudei tanto sobre reinos aqui que até estou falando errado, né? Uma frase aí que eu falo todos os dias. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando doutrina e convênio, tá bom? Sessão 76. E aqui também vai falar sobre os reinos de glória. E hoje nós vamos falar sobre o reino celestial, que é o menor dos graus de glória, tá bom? Tem muita coisa aqui, não vai dar, tem muita citação sobre esse reino. Vou deixar na descrição do vídeo. Provavelmente não vai caber no YouTube, vocês me pedem aí pelo WhatsApp que eu mando para vocês a descrição desse vídeo, tá bom? E aí, lendo a descrição, se tiver alguma pergunta, eu não entendi isso que você anotou aqui, você pode explicar, aí eu comento com vocês no WhatsApp, tá bom? Mas tem muita informação mesmo aqui. A gente tem que tomar cuidado, tá bom? Sobre, quando nós estamos falando sobre os reinos de glória, falando aqui do reino celestial, reino terrestrial e reino celestial, quando a gente está falando do menor grau de glória, a gente tem que tomar cuidado para não colocar ele como se fosse uma coisa ruim, tá bom? Porque, de acordo com as escrituras, é, é algo, né? O reino celestial, ele ultrapassa todo o entendimento, tá bom? É algo muito grandioso que nossa mente não consegue vislumbrar algo de tão bom que é. E olha que é o menor grau de todos ali. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar um grau que é um céu também, né? Um grau, o reino celestial, como se fosse algo ruim, né? Por exemplo, falar assim, olha, todos que viverem no reino celestial é como se fosse uma condenação, porque não vão estar na presença de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Na verdade, o reino celestial, realmente o Pai e Jesus Cristo, eles não ministram pessoalmente nesse reino, mas as pessoas que viverem no reino celestial, eles vão sentir o amor de Deus, por meio de toda a criação que Deus fez, por ter preparado esse reino para eles. Vão sentir o amor. Na verdade, vão sentir que Deus abençoou ele muito mais do que eles mereciam, do que nós merecemos. O Senhor nos abençoa além da medida, né? Então, ele é muito generoso, misericordioso. Então, a gente tem que tomar cuidado de não colocar um grau de glória, o celestial mesmo sendo o menor, colocar ele num patamar como se fosse uma condenação. É verdade, tá bom, que para algumas pessoas o importante é o provedor e não a provisão. A pessoa quer o galardoador, não o galardão. Mas a gente vê também muitas pessoas que buscam a Deus pelo galardão, pela recompensa. E se é pela recompensa, eles vão ficar satisfeitos no reino celestial também, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o reino celestial e eu já faço logo uma pergunta. Você já ouviu essa frase dizendo de boas intenções o inferno está cheio? Você já ouviu essa frase? De boas intenções o inferno está cheio. Bom, eu fui atrás dessa frase para ver o autor, tá bom? E essa frase, na verdade, ela diz assim, ó: o caminho do inferno está cheio de boas intenções. É um ditado que foi atribuído a Bernardo de Clairvaux, tá bom? Então, a frase original aqui, atribuída aqui a Bernardo, significa o caminho para o inferno está cheio de boas intenções, né? Isso aqui significa que as pessoas têm boas intenções, mas não fazem, né? Ficou só na boa intenção, então vai para o inferno, né? Na verdade, não, tá bom? Essa frase aqui, ela está errada se for colocar no sentido dela real. Por quê? Não no sentido da frase, mas no sentido da prática, tá bom? Porque, na verdade, é tão difícil ir para o inferno, tá bom? Para ir para o reino celestial, por exemplo, você não precisa fazer nada, né? Você não vai precisar fazer nada para ir para o reino celestial. Então, então é o contrário, né? A gente tem que virar esse funil aqui. Não é que o inferno vai estar cheio de boas intenções, não, né? Daqueles que tiveram boa intenção. É muito difícil ir para o inferno, e o inferno que eu estou me referindo aqui
é as trevas exteriores, tá bom? Que talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso amanhã, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre o reino celestial. Sabe aquela parábola que Jesus Cristo fala em Mateus 25, a parábola dos bodes e das ovelhas, né? As ovelhas ele colocaram à sua direita e os bodes à esquerda. Os bodes são realmente os que vão herdar as trevas exteriores. Um pouquinho para cima ele explica, falando que haverá pranto e ranger de dentes. Então ele fala das trevas exteriores. Então as ovelhas significa todos os graus de glória, né? Então todos que vão habitar nos graus de glória, esses são a maioria, tá bom? Vai ser a maioria. Então são pouquíssimas pessoas que realmente vai ser atribuído lá para as trevas exteriores, tá bom? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, talvez amanhã. Mas, colocando as frases aqui no seu devido estado, pegando o contexto histórico da época, na época de Joseph Smith, muitos cristãos acreditavam no universalismo, que significa que haveria uma salvação universal. Significa que Deus, ele ia castigar os pecadores, tá bom? Pelos seus pecados, mas que no final ele ia perdoar, que ele ia salvar as pessoas, tá bom? Aliás, até nós que somos pais terrenos, né, a gente não deixa os nossos filhos para sempre de castigo. O castigo ele tem um fim. E de igual modo, né, o castigo que o Senhor vai impor sobre os ímpios também vai ter um fim. E eles serão salvos em algum grau de glória de acordo, tá bom, com as obras que nós fazemos, tá bom? E nosso arrependimento também. Então, na época de Joseph Smith, tinha uma parte, né, do povo que acreditava nessa salvação universal, tá bom? Agora, a maioria dos cristãos, né, eu estou pegando um comentário aqui do livro do Revelação em Contexto, que fala do contexto histórico na época de Joseph Smith, fala que a maioria dos cristãos, eles acreditavam que o universalismo, na verdade, estava transformando as pessoas em perversas, em pecadores. Ah, Deus vai salvar todo mundo mesmo, para que eu vou guardar os mandamentos, né? Então, estava nesse nível. Isso porque a compreensão do universalismo era que todos receberiam uma mesma glória, uma mesma salvação, e todos receberiam o mesmo castigo. Né, então, essa era a ideia do universalismo. Mas, inclusive, deixa eu comentar o que um jornal comentou sobre quando Joseph Smith teve, né, essa visão de glória, né, dos reinos de glória. Olha só o comentário do jornal aqui, ó. Um jornal cristão reagiu à visão, né, ou seja, a revelação de Doutrina e Convênio, seção 76, reagiu com sarcasmo, alegando que Joseph Smith procurava desgraçar o universalismo, né, professando a salvação a todos os homens. Na verdade, ele não estava, eu não gosto dessa palavra, né, que ele usou aqui, né, desgraçando, né, o universalismo. Ele falou, é como se o mundo cristão na época estivesse falando, olha, você está estragando o universalismo. Na verdade, não. Ele estava, a mensagem de Deus, mensagem da revelação dos reinos de glória, está mostrando que a salvação tem vários níveis, tá bom? E que cada um vai receber de acordo com as suas obras, tá bom? Que Deus, essa visão que Joseph Smith teve junto com o Sid Higdon, né? Ela demonstra o amor de Deus, ela demonstra aqui a misericórdia de Deus a todos os seus filhos. É isso que significa, né? Esse plano de salvação aqui. Quando Alvin, o irmão de Joseph Smith, morreu, no funeral do seu irmão, teve um pastor chamado Stoughton. Ele pregou no sermão no funeral de seu irmão e insinuou fortemente que ele havia ido para o inferno porque Alvin não era membro da igreja porque não havia sido batizado. O pai de Joseph Smith ficou muito bravo com isso. Eu acho que qualquer um da família ficaria com uma fala dessa, né? Aliás, né, mesmo as pessoas às vezes não tendo uma boa conduta, mesmo quando as pessoas vão no velório, sempre a gente vai ressaltar coisas boas que a pessoa fez e assim por diante. Já pensou um pastor falar que o próprio pai ali
insinuando que ele foi fortemente para o inferno. Que coisa horrível, né? Bom, então, para ver também aqui, esse comentário é para ver que na época também existia um grande e forte argumento falando, se não foi batizado, vai para o inferno. Inclusive até criancinhas, né? Era um ensinamento ali de alguns que se não foi batizado, né, vai para o inferno. Essa que era a questão aqui. Lembrando da parábola aqui da Mateus 25, dos bodes e das ovelhas, o Senhor não fala das ovelhas porque batizaram, porque são pessoas boas. Todas as pessoas, elas vão receber um grau de glória. É muito difícil receber uma condenação ali no sentido de trevas exteriores, tá bom? Então vamos lá. Aqui, já o presidente Woodruff, que chegou, né, a ser presidente da igreja, né, profeta e presidente da igreja, ele fala que quando lhe foi apresentado, né, Doutrina e Convênio, seção 76, essa grande visão que Joseph Smith tinha, tudo que ele conhecia antes era isso, tá bom? Que ou a pessoa iria para o céu e seria uma mesma bênção para todo mundo, ou iria para o inferno, uma condenação igual para todo mundo. E quando ele recebeu essa visão, a mente dele se abriu de tal modo que ele viu a misericórdia de Deus. Ele ficou muito feliz, tá bom, com essa visão que Joseph Smith teve. Mas vamos lá para alguns versículos aqui rapidinho, por conta do tempo, né? Aqui, o versículo 81 e 82. E também vimos a glória do telestial, cuja glória é o menor, assim como a glória das estrelas difere de glória no firmamento. Estes são os que não receberam o evangelho de Cristo, nem o testemunho de Jesus. Né? Então está falando dos que vão herdar esse reino celestial aqui. Continuando, estes são os que não negam o Santo Espírito. O não negar o Santo Espírito aqui é o pecado imperdoável, né? É não confessar Jesus tendo o perfeito conhecimento ali, ele sendo apresentado em poder e grande glória, tá bom? E a pessoa negar. Esse é um dos pecados imperdoáveis, né? Negar o Espírito Santo. Então, por isso que fala aqui, estes são os que não negam o Santo Espírito, tá bom? Eles negaram o testemunho de Jesus, os profetas, tá bom? No entendimento que a gente tem aqui na Terra, mas quando lhe for apresentado, né, o Cristo com toda a sua glória, todo joelho se dobrará. Então esses vão receber o grau celestial aqui mencionado, né? Aqui também falou, né? Estes são os que são lançados no inferno. Então, os que vão herdar o reino celestial também vão ser lançados no inferno. Mas qual inferno? O inferno seria aqui o mundo espiritual, tá bom? Quando Cristo vier em sua glória, vai haver a ressurreição. E vai ser a primeira ressurreição. Então, vai ressuscitar os que são de Cristo, conforme Paulo disse, primeiro os que são de Cristo, né? Depois vão ressuscitar também os que vão herdar o reino terrestrial, que é o reino de glória segundo ali, né? O intermediário. E no final do milênio, só depois que acabar o milênio, vai ressuscitar aqueles que vão merecer o reino celestial. Nesse período de 1000 anos, eles estarão ali no cantinho da disciplina, né? Vão estar refletindo sobre os seus atos, vão se arrepender das más obras que fizeram, tá bom? Vai haver um arrependimento, então, para que eles possam herdar o reino celestial. Nesse período é chamado de inferno, é um tormento, não é nada de fogo, nada disso, né? Quando as escrituras falam de um inferno, de um fogo inextinguível, é um tormento na nossa mente, um arrependimento por não ter seguido a Cristo. Continuando aqui, o versículo 85 e 86. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Então é o que eu falei. Só depois que o milênio acabar, que Deus completar a obra dele, é que então esses vão ressuscitar. Estes são os que não receberam a sua plenitude no mundo eterno, mas do Espírito Santo pelo ministério do terrestre.
Aqui também fala da questão dos reinos de glória. O reino celestial ele vai poder ser ministrado pelo Espírito Santo. Aqueles que habitam no reino terrestrial, que é uma glória superior, vai poder ministrar quem está no reino celestial, por meio do Espírito, tá bom? Então, é uma forma de ministração ali. E quem habita no reino terrestrial vai poder ser ministrado por Cristo, ou outros que habitam no reino celestial, tá bom? Então, tem essa parte aqui. Vamos aqui para o versículo 70, capítulo 76, do versículo 103 em diante, porque vai descrever quais são as pessoas que vão herdar o reino celestial. Aqui diz: estes são os que são mentirosos, feiticeiros, adúlteros, libertinos e todos aqueles que amam inventar mentira. Estes são os que sofrem a ira de Deus na terra. Estes são os que sofrem a vingança do fogo eterno. Estes são os que são lançados no inferno e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso. Eu sei que esse termo é forte, né? A ira do Deus Todo-Poderoso, mas aqui eu gosto de interpretar que a ira do Senhor é justamente por eles não ter se arrependido, tá bom? Então, para que eles possam ser salvos. Aliás, essa mesma expressão é usada que a ira de Deus caiu sobre Jesus, né? Porque o Senhor ele é irado contra o pecado, não contra as pessoas. Então, por causa do pecado, eles não podem habitar com Deus sem antes se arrepender. Então, a ira, né? O castigo cai sobre eles nesse período aí, que vai ser um período que vai ter um fim, mas depois eles vão herdar o reino celestial, tá bom? Então, aqui fala dessa ira, né? Aqui, vamos lá, versículo 109. Mas eis que vimos a glória dos habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis como as estrelas no firmamento do céu, ou como a areia da praia. Então fala que são inumeráveis pessoas que vão habitar o reino celestial. E, mais uma vez, não vamos diminuir o reino celestial. É um reino de glória, bom? É um reino que ultrapassa todo o entendimento. São muitas bênçãos lá nesse reino. E lembrando, né, que lá não vai viver assassinos, adúlteros. Aqui está descrevendo pessoas que praticaram isso, mas para viver lá, elas vão ter se arrependido, tá bom? Então vão ser pessoas que se arrependeram de seus pecados, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 113, este é o fim da visão que tivemos, que se ordenou que se escrevesse enquanto estivéssemos no Espírito. Então, o fim da visão ali, né, ele está falando aqui. Aliás, Joseph Smith, ele traz um comentário de que se fosse para ele falar tudo, né, que ele viu ali, nem a 100ª parte ele falou, né? Porque o Senhor proibiu de falar, falou que nós não estávamos preparados, tá bom, para receber todas essas coisas. Então não foi permitido, tá bom, que ele escrevesse todas as coisas. Estou deixando a citação aqui, várias citações na descrição do vídeo aí para quem quiser, tá bom? O versículo, complementando aqui, falando sobre o reino celestial, eu acho muito importante ler aqui a seção 88, versículo 80, seção 88, versículo 21. Eu acho que eu vou até finalizar com esse versículo aqui. Diz assim, ó. E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, sim, a lei de Cristo, herdarão outros reinos, sim, um reino terrestre ou um reino celestial. Então está falando dos que não foram santificados por meio da lei que Cristo deu. A lei que Cristo deu aqui, no caso, é a lei, é uma lei no coração, tá bom? É uma lei que cada pessoa tem, né? É o que nós chamamos de consciência, né? A luz de Cristo, ela nos ensina por meio da nossa consciência. A luz de Cristo não é a consciência, mas ela nos dá o discernimento do que é o certo e o que é errado, tá bom? Vou falar um pouquinho melhor em outra escritura o que é essa lei de Deus escrita no coração, tá? Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração,
testificando juntamente com a sua consciência os seus pensamentos, ora acusando-se e ora defendendo-se. Bom, aqui o apóstolo Paulo, se nós fôssemos ler uns versículos antes, fala que os gentios, eles não tinham o evangelho. Então, eles não tinham a lei de Deus. Eles adoravam o pau, a pedra, né, ouro, altares, vários altares, né, que eram feitos ali, eles adoravam as deuses, a idolatria. Só que eles não tinham a lei de Deus, tá bom? Eles não tinham. Mas eles serão acusados por sua consciência. Ou seja, eles sabem o que é certo e o que é errado, independente de quem eles adoravam. Paulo também diz lá em Atos capítulo 17, versículo 30, ele diz assim, ó, de sorte que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens, em todos os lugares que se arrependam. Então, Deus ele não levava em conta o tempo da ignorância, mas agora o evangelho chegou aos gentios. Então, nas escrituras são conhecidas que nós não devemos adorar imagens de escultura, seja o que for, somente o Senhor Deus, tá bom? Então, Deus não levou em conta o tempo que os gentios não tinham o evangelho. Eles serão julgados de acordo com a lei de Deus no coração. Que fala, né, que é o discernimento. Vou colocar o exemplo aqui, o índio, né? O índio que não foi apresentado o evangelho a ele, mas ele sabe que roubar é errado. Ele sabe que se ele pegar a flecha, o arco do outro índio lá e esconder e roubar, que é errado. Isso está dentro da consciência de cada um. É a luz de Cristo que nos ilumina. Então, mesmo sem a pessoa ter a lei de Deus escrita, quando eu falo a lei de Deus escrita, é revelada como tem nas Escrituras, ainda assim ela tem a lei de Deus no coração. E seremos julgados por essa lei no coração. Se a pessoa quis buscar a Deus ou não. Todas essas coisas. Bom, vou finalizar por aqui a mensagem, né? Tem muita coisa sobre o reino celestial, mas o tempo é curto para falar, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos. Embora o reino celestial seja maravilhoso, além da nossa compreensão, o que nós buscamos não é a bênção, mas sim o abençoador. Não é o galardão, mas o galardoador, tá bom? Nós não queremos a provisão, nós queremos o provedor, o próprio Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos o reino celestial, onde habita o Pai Celestial e Jesus Cristo. É essa a nossa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.